E aí, empresário, será que o teu produto está sendo vendido com o preço certo? Dá para cobrar mais? É o que a gente vai descobrir hoje no Conversa de CEO. Eu sou a Roberta Antler, eu sou líder do marketing da empresa Autogerenciável. Eu sou o Rogério Valentim, CEO da empresa Autogerenciável. Roberta, sempre dá. Sempre dá, né? Claro que dá. É só a gente usar as ferramentas que a gente tem na nossa mão da melhor forma possível, que a gente consegue. Tem muito tabu em precificação, né? Exatamente. E eu prometi para minha produção aqui que a gente ia quebrar alguns tabus hoje aqui. A gente vai falar das coisas que a gente faz no dia a dia, né? Não sei se as pessoas já viram outros vídeos da gente. A gente sempre fala do jeito prático, né? Exato. Então, o que nós vamos dividir aqui com os empresários que estão assistindo a gente? Nós vamos dividir o que a gente fez no dia a dia, falar um pouquinho do que deu certo, do que deu errado. Mas, em geral, tentar levar na prática do dia a dia como a gente olha para as questões que a gente traz aqui para essa mesa. É isso aí. Vamos começar do começo? Do começo. Como é que Bora tu lá. define o preço do produto? Aí a gente, no caso o Rogério tem várias empresas, né? Então me traz aí dois exemplos de duas empresas diferentes. Vou falar um pouquinho de processo prático e para isso, né, Roberta, as empresas são sempre de áreas de serviço. Então a minha habilidade maior é com serviço. Mas eu acredito que o que a gente aplica no serviço dá para aplicar em qualquer lugar. Tá? Até porque tu é um entusiasta dos produtos também, É isso né? aí, eu sou entusiasta de produto, entusiasta de indústria. É possível fazer em qualquer lugar. Se a gente olhar para a metodologia, né, para os fundamentos do que é a metodologia, a gente vai conseguir fazer. Então assim, eu nunca sou irresponsável. Precificação é responsabilidade com o funcionamento da empresa. Ela tem que ser sustentável. Então não dá pra gente brincar de preço. Tipo, passar o dedo na língua. Eu vou cobrar 20 que dá. Não, isso não funciona. O que a gente tem que fazer? Eu brinco da engenharia reversa, né? Então a gente olha o que a gente vai entregar, faz uma conta de trás pra frente, e aí nessa conta, o que a gente põe, né? Eu sempre envolvo o time. A gente tava brincando aqui antes de começar, que eu não sei fazer nada sem time. Então a gente vai envolver financeiro, operações, marketing, tudo que pode, de alguma forma, gerar custo para o produto. E aí a gente faz a precificação do produto baseado no custo. Legal, olha, esse produto, esse serviço, esse processo, ele custa X reais para ser feito, entregue, produzido, enfim, o que quer que seja, que é o ramo, né? Aí depois você tem os tributos. Como que você encaixa os impostos no produto para ele continuar gerando renda o suficiente para pagar tudo? Outro dia eu ouvi uma frase assim, olha, mas as empresas no Brasil dão um jeitinho de não pagar imposto. Bom, se a empresa está dando um jeitinho de não pagar imposto, não é isso que a gente está ensinando aqui. Exatamente. Se você faz algo que se pagar imposto não está funcionando, essa empresa não tem que existir, porque tem que funcionar, tem que pagar imposto. Pagar imposto é bom, é saudável. A gente não concorda com os impostos, a gente tem que brigar para mudar. Exatamente. Dar tombo em imposto não é um negócio bacana. Exatamente. Né? Não funciona. Então, na hora que você está calculando isso, calculou os impostos. Aí você vai buscar a margem que você quer de lucratividade nisso. Com isso tudo formulado, Roberta, aí você fala, o preço está pronto. Entre aspas. Existe um negócio que se chama no mercado elasticidade de preço. Então, você tem esses óculos lindos aí. É possível fazer óculos que custa 10 reais? Você já viu óculos que você compraria numa farmácia por 10 reais? Por 10 reais, não. Por quanto que você já viu? Então, já vi por preços bem baratos, principalmente se tu compra da China. Aí, tipo, 14, 15, 15 reais 20, um óculos na farmácia, certo? Você já foi numa loja mais cara e viu que um óculos sem as lentes custam 1.500? Sim. Ou seja, tem óculos que custam 50 e tem que custam 1.500. Isso, a grande parte da formação desse valor tá ligado à elasticidade. Então, se a gente comparasse duas coisas iguais, um par de óculos que fosse feito do mesmo material, com um processo fabril muito semelhante, e um tem marca e o outro não tem marca, o da marca, em geral, ele pode ser vendido 3, 4, 5, 10 vezes mais caro. Até 20, dependendo. Porque quem tá comprando esse óculos, não tá comprando um par de óculos e a funcionalidade dele. Tá comprando... Tá comprando, viu, gente? Tá comprando um status de ter um óculos diferenciado, que foi feito por um designer que é valorizado no mundo, que tem algum tipo de matéria-prima, uma cor diferenciada. Alguma inteligência, que vai levar tecnologia. Alguma tecnologia. Que vai levar ele
algo além das lentes que permitem você ver. Então, dentro desse processo todo, viu, produção? Presta atenção aqui, ó. Dentro desse processo todo existe a elasticidade do preço. E eu acho que a gente tem que aprender a surfar nessa onda também. Então, o primeiro passo que eu falei aqui, ó, responsabilidade. A gente precifica fazendo conta, direito, envolvendo custo de produção, custo de entrega, as pessoas que trabalham para fazer isso, impostos, a margem que você quer ter de contribuição, a margem de lucro. Depois disso, a gente observa o mercado, observa o comportamento de consumo, observa a concorrência, e aí a gente pode entender qual que é a elasticidade de preço. Afinal de contas, não vou falar nenhuma novidade aqui, se a gente puder cobrar um pouco mais caro, por que não? E é por isso que tu falou no início, permite, né? Exatamente, Que sempre dá. Depende de alguns fatores, tu tem que analisar esses fatores e fazer eles trabalharem a teu favor. Claro, né? Então assim, você vai brigar com a concorrência? Eu particularmente, nas minhas empresas, eu não gosto de enfrentar a concorrência com preço baixo. Eu prefiro enfrentar a concorrência com a qualidade, com o jeitão de atender, com cultura forte. A gente fala de cultura forte serve pra fora da empresa também. Às vezes o cara compra de você mais caro só porque ele quer comprar com você. A gente tava brincando da barbearia aqui, eu não faço na barbearia porque eu gosto do cara e muitos anos e não sei o quê. Lá é um pouquinho mais caro fazer a barba. Eu acho que eu podia economizar aí por vez, sei lá, 5, 10 reais. Parece que não é muito, mas faz a barba o ano inteiro, economizando 10 reais, dá uma economia. Mas a gente não se comporta no consumo só com a razão. A gente tem que levar em conta a emoção do processo de consumo. Então, a elasticidade deve ser aproveitada. E engana-se você de achar que grandes empresas não estão observando isso. Eu acho que as grandes empresas são as que mais observam. E dentro da elasticidade, quando ela põe o preço dela, o que ela briga? Para colocar eficiência no processo produtivo, no processo de entrega, no processo total da produção. Enfim, o que quer que seja que vai ser entregue, a gente trabalha na eficiência para ganhar margem nessa elasticidade aí. Porque às vezes a elasticidade é curta. Quando você tem commodity, por exemplo, você vai comprar, sei lá, arroz. O que muda de um arroz tipo 1 para outro arroz tipo 1? É um detalhezinho muito pequeno. Não dá para você vender um arroz 4 vezes mais caro do que o outro arroz que é igual. Só por sendo igual, né? Pelo menos eu acho que só por causa da marca e o que eu observo no mercado. É uma commodity, arroz é uma commodity. Então aí sim, se briga no preço. E é onde as fábricas estão brigando? No processo fabril, no processo produtivo, no processo do campo, desde o plantio lá. A briga é fazer isso com muita eficiência para você ter a sua margem custo na eficiência e diminuir teu custo. E vender. Então qual que é o lance? Você vai vender um preço muito próximo do teu concorrente, mas o teu processo fabril te deixa uma margem maior. E aí que você vai brigar. Para ser o melhor do mercado, o campeão, ou a marca mais querida e tal, enfim. Porque tem isso, outras né? questões. Como tu falou, a questão da marca, aí falando de marketing, né? A questão da marca, da fidelização da marca, né? Que tem pessoas que pagam R$5 a mais, R$2 a mais, R$3 a mais, só porque são fãs da marca, falando em arroz. E tem pessoas que pagam R$5.000 a mais, porque são fãs da marca. De uma marca, de um carro, sei lá, qualquer outra coisa. Gente, pensa no arroz, né? Se a produção ali já me contou qual arroz que gosta. Eu também. O tio alguma coisa, não vamos fazer propaganda, né? Mas se o tio alguma coisa tiver só 50 centavos mais caro, será? Você pagaria, produção? Com certeza. 50 centavos a mais? Então, olha só, 50 centavos a mais é a tal da elasticidade que eu tô falando. Mas não pagaria R$5 a mais. Porque aí quando você compara um preço de pacote de arroz, R$5 é muita coisa pela diferenciação do valor ali, da fidelidade do cliente. Aonde está a elasticidade? Está nos 50 centavos, nos 60 centavos? Eu já paguei uns R$2 a mais contas aí assim. pelo arroz do tio. Por exemplo, você já pagou R$2 a mais, Roberta? Já. Porque você desceu no mercado que estava bem pertinho da sua casa e você não queria pegar o carro, andar mais e fazer. Você já fez esse tipo de conta mentalmente. Exatamente. Então, tudo isso vai influenciar no processo de precificação. Mercadinhos de bairro cobram mais caro do que mercados grandes. Por quê? Pela comodidade. Você não está pagando aí o produto, você está pagando a comodidade. Exatamente. Essa elasticidade também está dentro. Pode ver que grandes redes estão montando supermercados menores ou muito grandes, né? Então, a gente está migrando aí para um lance de atacarejo, se eu não estiver enganado, é o nome correto, né? Exatamente. Atacarejo, que é um mercado bem grandão, que vende coisa de quantidade e tal. E mercadinhos de bairro.
Exatamente. Aqui em Florianópolis nós temos essas duas estruturas. Tem, assim, né? lógico que tem. É difícil. Agora, o do meio tá menor. Exatamente. Não tá tendo mais hipermercado, né? Tem as marcas, eu não vou ficar fazendo propaganda não, mas tem as marcas. Mas pra você ver como o comportamento do consumo muda. E se você for comparar preço das coisas que tem nesses tipos de mercado, você vê que às vezes tá muito mais barato lá, mas o cara não vai pegar o carro dele até um atacarejo, enfrentar uma fila e tal. Por quê? Ele tá pagando mais na elasticidade de preço pela comodidade. O produto permite esse tipo de coisa, né? Exatamente. E aí tu falou sobre concorrência. É importante levar a concorrência em consideração quando tu vai fazer preço? E se sim, até onde isso vale a pena? Aí eu vou falar experiências que eu já tive, né? Eu levo em consideração sim a concorrência. Claro que tem que levar a concorrência, até porque você pode elevar o seu preço. Lembra que eu falei no começo? Sempre dá. Você olha, você tá fazendo um negócio, aí você vai competir com outro player do mercado. Aí você olha, o player do mercado tá cobrando 10 dinheiros. Você fez a tua precificação e você, pra ter o lucro que você tá esperando, você pode cobrar 8. O que você faz, Sá? Você vai cobrar 8? Olha, eu já briguei nessa de cobrar 15, porque eu me posicionei de um lance. Eu sou 15, mas eu vou te entregar mais do que ele. Já me posicionei assim. E já me posicionei em cobrar a mesma coisa e também brigar pelo... Não é necessariamente cobrar um pouco menos. Se é 10 dinheiros, eu vou cobrar 9 dinheiros, porque com 8 dinheiros eu tenho margem. Lembra que eu falei? Se não for uma commodity, por que eu vou cobrar mais barato? Cobra igual, cobra um pouco mais caro, se posiciona, fortaleça teu mercado. O concorrente, ele tá lá também para ajudar a fortalecer o mercado, né? Tem uma história do sabão em pó, não dá para contar aqui. Mas em um determinado momento, o sonho de quem criou as primeiras versões de sabão em pó era ter concorrentes. Para ajudar o mercado a passar a consumir sabão em pó, porque só tinha sabão em pedra. Tinha que criar necessidade. Aí não tinha concorrência, quer dizer, qual que era o concorrente? Era o sabão em barra. Era melhor que tivesse concorrente, outro sabão em pó, porque aí a turma ia migrar para o sabão em pó. Então, enfim. O concorrente também é um processo de apoio. Não é necessariamente cobrar mais barato, mas de forma nenhuma você pode cobrar igual. Se for uma commodity, se você tem muita eficiência e tem uma margem, cobrar um pouquinho mais barato, porque o cara não tá decidindo por emoção e tal, eu acho que até você pode pensar. Irresponsabilidade, jamais. Jamais. Eu jamais baixaria meu preço para comer margem, porque o concorrente tá fazendo isso na empresa dele, porque isso aumenta demais a tua chance de levar a sua empresa à falência. Não pode fazer um negócio desse. Lembra, eu comecei aqui te respondendo, olha, primeiro ponto, a responsabilidade de fazer a precificação. Tem que fazer conta. Se o teu número não permite, simplesmente não faça. Encontre outras formas de valorizar o teu produto, o teu serviço, o teu negócio, a tua marca, para que o cliente tope pagar o valor que ele precisa pagar para sua marca ser saudável, ser sustentável. Isso que tu falou é muito importante, porque não necessariamente tu precisa mexer no teu preço para mexer na qualidade do teu produto. E não necessariamente tu precisa mexer no teu produto. Tu pode mexer na cultura da tua empresa. Tu pode mexer em outros fundamentos que vão elevar o preço da tua marca. Quanto ela vale. E tu começou falando em responsabilidade. A irresponsabilidade, nesse caso, seria ignorar a concorrência. Esquecer que ela existe porque tu precisa estar ligado. No momento da conta, esquece. No momento da conta, se for número frio, quando você tá fazendo, esquece a concorrência, faz a tua conta dentro da tua estrutura de como funciona e tal. Exatamente. E depois você vai brigar no mercado pelo que você faz. Algumas vezes eu já ouvi assim, fazer com aluno é mais caro. Só que eu não tenho problema. Sim. Mas a qualidade compensa, né? Exatamente. A qualidade compensa. Né? Tem as marcas de carro aí, né? Eu acredito que no mercado tem as fatias, né? Tem as marcas... São consideradas nacionais, mas a maioria das marcas não tem uma marca brasileira de produção de veículos, né? São multinacionais. Sim. Mas só que é dividido aqui os importados e os nacionais. Então tem marcas um pouco mais premium, um pouco menos. Às vezes você vai comparar duas marcas, você olha carro por carro, tá entregando a mesma coisa. Mas na marca um pouco mais premium, tem algumas coisas que se diferenciam e o cliente está disposto a pagar. Não é só um pouco mais, é bastante mais para ter acesso a essa qualidade, a esse status, a esse cheirinho de um couro mais, né?
Um couro mais premium. Exatamente. Então, olha, você tá concorrendo com um carro de qualquer forma, tá cobrando mais caro e tá funcionando. Tá funcionando. E a responsabilidade quanto ao valor, eu não quebraria a minha empresa por causa do concorrente de jeito nenhum. Mas de jeito tem que nenhum. Ficar ligado tem no que ele tá fazendo. Tem que ser responsável. E responsabilidade envolve observar o que o concorrente tá fazendo. Sempre. É isso mesmo. Sempre. Comandante, final do ano já chegou. E se você quiser ainda aumentar a lucratividade da sua empresa, aumentar suas vendas com consistência, o EAG preparou um negócio muito legal para você. Nós preparamos um diagnóstico 360 para você entender de uma vez por todas o que está travando você e a sua empresa. Então eu vou te convidar a clicar no link aqui e preencher os dados, receber o seu diagnóstico. Em seguida, um membro inestimável da nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te explicar como é que funciona o programa EAG. Vai lá, comandante. E aí, Rogério, antes tu falou, né, que é importante a gente levar em consideração margem de lucro também, porque ela faz parte do processo de criação do preço, né? A não ser que seja sem fins lucrativos, né, empresas ONGs e tal, uma empresa nasce para trabalhar, entregar uma solução para o mercado e ganhar dinheiro com isso, né? Para todo mundo que está envolvido, né? Uma empresa, se não tiver lucro, como paga os funcionários? Não sobrevive, né? Como vive, né? Do que se alimenta, né? Existe um número ideal para todas as empresas de margem de lucro? Olha, qualquer resposta que eu der aqui pode ser um pouco leviana para isso, mas eu vou falar como eu penso. Tá. Né? Eu sempre olho em termos de Selic, sabe? Então eu olho para Selic, vou chutar um número qualquer aqui, se eu não tiver enganado, produção, depois a gente coloca qual que é a Selic ideal que tá agora, a correta, mas se eu não me engano tá 13%. Não sei se eu tô falando besteira aqui, mas a produção vai colocar o número aqui para nós depois. Se eu estiver fazendo uma empresa, Roberta, onde eu tô colocando dinheiro para ela funcionar, e ela tá operando, pô, se ela não dá mais do que 13% de lucro, pra que eu vou correr o risco? Quanto vale o risco? Sim. Então, sempre eu olho para os termos da Selic. E aí, quanto mais que a Selic, o quanto for possível, mas no mínimo 6, 7 pontos a mais do que a Selic. Então, se não deixar uma margem de 20 aqui, eu não faço. Então, eu tenho que procurar elasticidades. E aí, mas tem empresa, quando eu leio, pode ter gente que tá ouvindo aqui que costuma ler lá o valor econômico, publicação de empresas SAs e tal, eu costumo dar uma olhada nisso e tal, eu olho, margem de lucro de uma empresa gigantesca aí, não importa o nome, 3,5%. Sim, 12,25% a produção mostrou aqui. Então, se você pegar essas empresas bigs, que faturam bilhões com B de bola, se ela tiver 3%, no meio de bilhão, a cifra compensa o percentual. Quando a gente está falando de empresas menores, a cifra não vai compensar o percentual tem que ser maior. Então tem que ser um percentual satisfatório. Para mim, o que é satisfatório? É eu ganhar mais do que a Selic dá, porque senão você junta esse montante de dinheiro, aplica em títulos dos mais diversos aí, e você vai fazer isso com risco desse tamanhozinho assim. Exatamente. Risco mínimo, né? Muito então, menor do que eu sempre penso em números, quando eu olho para a Selic 7 pontos, 8 pontos, 10 pontos, se a elasticidade permitir um pouco mais, porque afinal de contas o risco também tem que ser pago, né? Exatamente. A gente está colocando dinheiro na empresa, fazendo a empresa funcionar, o que garante que o empresário vai dar certo ali? Esse risco tem que ser calculado. E no dia que dá errado, esse risco tem que ser calculado. A gente tem que estar preparado para os dias ruins. Exatamente. Porque dias ruins virão. Não importa o tamanho da sua empresa. Não tem como fugir disso. Então, eu sempre olho para a Selic, olho para a taxa de juros, variação cambial. A gente tem que olhar para essas coisas todas. Entender quanto a nossa empresa custa, quanto a gente consegue pôr de eficiência se a gente investir um pouco mais de dinheiro. Aumenta essa margem. Aí, se for possível, repassa parte do benefício para o cliente. Poucas vezes, assim, levando realmente em consideração, o concorrente está assim, eu vou baixar por causa do concorrente, não é um olhar, né? Tem que olhar para a tua margem. E como que tu acha que os custos e o valor percebido pelo cliente afetam o preço do produto? No caso, quando a gente está desenvolvendo esse preço, né? Existe um valor percebido pelo cliente, né? Como tu acha que afeta essa... Eu vou trazer um exemplo aqui, né? Eu sou botequeiro, eu gosto de comer no boteco. Então, eu gosto de comer em boteco. Eu gosto de arroz, feijão, bife e ovo. É verdade. Pra quem acompanha aí, não sabe, eu amo. Eu amo uma comida chique, mas se tivesse que escolher, eu prefiro um arroz, feijão, bife e ovo, eu sou botequeiro. Em Floripa não tem muito boteco igual tem em São Paulo, né? É verdade, não tem uns botequinhos em São Paulo, sujinho, que a gente chama.
Inclusive tem um que chama sujinho mesmo. Ó, se apropriou da marca. Tá vendo? Se apropriou da marca. Mas vamos olhar assim, não vamos falar de boteco em si. Vamos falar de padaria convencional, padaria simples. Eu acho que padaria é um bom exemplo. Padaria de bairro, simples. Que você chega ali e pede um cafezinho. Se o cara pegar aquele... É pingado em geral que chama, né? É isso, produção? Depois vamos traduzir pingado para outros lugares se for diferente. Se você chega no balcão, imagina você chegando no balcão, Roberta, me vê um pingado? Aí o cara põe. Na hora que você vai pagar a conta, ele fala R$36. Como que você se sente? Assaltada. Certo? Se você for na Starbucks e quando eu chamar Roberta, você já pagou até. Já. Quanto você pagou nesse café? Eu sou entusiasta do chai latte, né? Eu gasto uns bons R$25 por dia no Starbucks. 26. Você se sentiu assaltada? Não. É isso aí. É a marca. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Ali o cara fez um café diferente. Acho caro, mas não me senti assaltada. Não se sentiu assaltada. Eu estava Você não acha caro, você acha que esse é o valor justo, senão você não pagava. Tem isso também. Lá no pingadinho, assim, você teve um café com uma xícara normal, um negócio. Você não teve a experiência, você tá pagando pelo café. Na Starbucks, você tá pagando pela experiência. A experiência porque no Starbucks vocês me chamam pelo nome. Eles te chamam pelo nome, eles põem num copo, aí você ouve o barulho do liquidificador, aí tem um sprayzinho, você tem uma experiência. Então você tá achando que você tá pagando um valor justo. Eu levo a marca junto comigo, no copo bonito. No fim, tudo é café. Mas não é tudo café. Porque café com experiência é outro café. Então, essa é a importância. Se você entender nesta analogia o que fez a diferença de um para o outro, e você olhar que ainda existem intermediários e existem mais caros, você já ouviu falar no Kopilowak? É Kopilowak, eu não sei pronunciar, depois me ajuda, Ali. É um café que, se eu não tiver enganado, vai custar R$100 uma dose. Aí assim, aí tem o Kopilowak que faz o cocô, que cai não sei aonde, que nasce o pezinho do café, aí o café faz não sei o quê, e aí o processo da diferenciação tá desde a hora do plantio até o dia que ele te serve aquele café. Que ele vai fazer a extração do líquido do café de um jeito especial e tal, e você vai pagar R$100 e vai achar que é isso mesmo. E vai porque ficar, uau, é pra quem café de R$100. É isso aí. Então... Esta cadeia toda, que se a gente soubesse posicionar, se a gente entender onde a gente faz, quem é a gente na fila do pão, né? Nessa brincadeira, né? Quem é a gente na fila do pão, né? E a gente se posicionar, a gente consegue fazer as coisas e cobrar os valores, usufruir da elasticidade, aumentar a lucratividade e não fazer o cliente se sentir roubado. Mas então, legal, agora tu nos deu um overview gigante, nos mostrou que fazer um preço é muito mais do que simplesmente quanto é que eu paguei e quanto é que eu quero vender. E a gente falando desse valor percebido... Se fosse assim, ia ser muito fácil. Ia ser muito bom, né? Mas, né? Já que não é. Como é que a gente ensina para o empresário que está nos ouvindo, como é que funciona? Como é que ele faz essa conta do valor percebido? Como é que o empresário faz para metrificar e aumentar isso? Então... Olha só, Roberto, a gente explicou algumas questões aqui que se o comandante pegar uma canetinha e um papel aqui e anotar, vamos só dar um passo a passo. Isso. Primeiro passo aqui, ó. Gostamos de passo a passo. É isso aí, passo a passo. Primeiro passo que a gente falou, vamos chamar de responsabilidade. Responsabilidade, concordo. Contas. Quanto custa a matéria-prima, o que é matéria-prima na indústria, o que é matéria-prima no serviço. Conta da matéria-prima. Conta da produção. A conta do custo da entrega, do fornecimento do serviço, da entrega do produto, do que quer que seja, né? O custo de venda, tal. Fez primeiro passo, contas. Quanto custa, quanto eu tenho que vender, quanto eu tenho que pôr de margem para pagar imposto, qual é a margem que eu gostaria de ter, quanto que eu gostaria de ganhar em cima desse produto. O quanto que eu preciso para manter a minha empresa também é funcionando importante saudavelmente. Então, dentro do passo 1, que é a responsabilidade, tem vários passos. Então, tem a conta do custo do material ou do processo, a conta dos impostos, a conta da margem. Aí, primeiro tem a margem de contribuição, tá? E depois a margem de lucro. Então, você já tem 4... No número 1, que é responsabilidade, você tem 4 passos. Número 2, aí eu entraria no... Qual é o tipo de serviço, né? O que você está oferecendo para o cliente? É experiência ou é commodity? Então, observar isso.
Observe o mercado, comportamento de consumo, como que as pessoas têm acesso aos teus produtos, aos teus serviços, o que ela pensa, sente, fala sobre isso. Entender isso é muito importante. E aí, a marca é importante. O quanto tu tá trabalhando a tua marca é muito importante. Exatamente. Como você se posiciona usando a tua marca, como é a posição do concorrente, o que ele faz e quais são os diferenciais competitivos. Aí você vai chegar na elasticidade. Quanto eu consigo pôr de valor percebido para usufruir da elasticidade? 2 processos com 5 passos cada um aqui. Se você fizer isso com carinho, você vai entender o quanto as pessoas vão valorizar ou não o teu produto. E aí você vai identificar qual ponto está gerando o gap que você não consegue. O gap não, o obstáculo. A lacuna. A lacuna aí que não está permitindo você ir pro próximo. Ah, mas eu tenho padaria. E eu entrego pingado mesmo. Mas eu queria cobrar mais caro no pingado. Não dá para fazer assim, só cobrar mais caro. Então tem padarias e padarias. Por exemplo, tem a padaria lá perto da Luma lá, que é uma padaria toda sofisticada. Ele faz um pingado, ele cobra mais caro. Mas ele pôs experiência. Exatamente. Quer cobrar mais caro? Bota experiência. Tem que botar a experiência pro cliente. Trabalha a tua marca, trabalha o teu ambiente. É o que eu vejo em geral, né? Pô, o cara quer cobrar mais caro numa pizza. Não dá pra fazer pizza congelada e cobrar mais caro. Pizza congelada tem um valor percebido pelo cliente. Mas aí você vai numa pizzaria diferente, que assa na lenha, né? A massa descansou e fermentação natural, né? Você vai comer os recheios que foram feitos naquele dia, um corte da cebola perfeito, aquela azeitona linda que chega, brilha olhando pra você. Eu amo uma azeitona. Isso o cliente vai pagar mais por isso. É verdade. Ah, mas tem gente que não quer. Exatamente, todo produto tem gente que não quer. Você tem que fazer pra quem quer. E aí vai funcionar bem. Você vende o teu produto para quem quer o teu produto com as qualidades que ele tem. Ah, vai ter o cara que quer o pingadinho, o basiquinho, que vai pagar R$5 e é isso aí. Acabou? Tem, claro que tem. E as padarias têm que fazer para esse cara também. E aí tem que trabalhar num outro ponto, que não é no preço. Tem que trabalhar na eficiência. Na eficiência produtiva. É uma outra cadeia de trabalho. Mas também é muito válido. Aí se o cara focar nisso aqui, ele vai aumentar a margem de lucro dele do mesmo jeito. E quando esse cliente quer o teu produto, mas ele te dá um feedback sobre o preço, que tá muito caro, que não tá condizente. Tu acha que precisa mudar? Deixa como tá? Como é que tu lida com isso? Ó, se o cara quer, uma parte boa você já fez. Você já posicionou a tua marca. Sim. Tá faltando posicionar a empresa. Ele pode achar caro. Ele pode continuar achando caro. Tem cara que compra Ferrari e acha Ferrari caro. Claro que tem. Mas o que precisa ser feito é entender por que ele compra. E é nessa lacuna aí que você vai ganhar as vendas. Né? Tem cara que compra carro de 20 milhões. E ele não acha baratinho. Mas o que ele quer não é bem o carro. Ninguém consciência acha não é bem o carro. Não é bem o carro que ele tá comprando. Lembra que eu contei aqui, tem um podcast. Tem um corte nosso que eu conto a história da jaqueta lá. Que tem uma jaqueta de 60 mil. O cara não tá necessariamente comprando uma jaqueta. Nem de longe. Ele não achou barato pagar 60 mil. Tudo que ele ela só te tem proporciona, né? Tem uma brincadeirinha que fala, rico faz porque pode, não é porque... Né? Porque precisa, né? É mais ou menos isso. O que ele comprou é o status que a jaqueta traz e não necessariamente ele acha caro e compra mesmo assim. Mas tu acha que tem que mudar? Cabe a gente se posicionar, né? A gente tem que se posicionar. Aí tem que se posicionar como marca, se posicionar como empresa e tem que entender exatamente o que você quer fazer. Você vai vender status? Você tem que fazer um processo de venda de status. Explicar para esse cliente o porquê que ele tá pagando Deixar aquilo. claro desde o momento que ele olha e pensa, vou comprar uma coisa desta marca. Até que ele pense, realmente, vale o preço. Não é que no tá mesmo caro, lugar que tem, vale o preço. No mesmo lugar que tem uma cafeteria chique, vamos pensar aqui a gente tem as praças de alimentação super legais, tem né? o armazém, o shopping exatamente. E tal. Não tem o café mais barato e o café mais caro? Se você for nos dois, tem gente consumindo. Exatamente. Então assim, tá todo mundo se posicionando ali. Esse que é o ponto. Esse é o ponto. Então a gente tem que pensar, tá bom. E na minha empresa, como eu faço isso? Eu tenho que me posicionar também. E é lógico, tem várias metodologias de posicionamento. A gente não tem tempo aqui para explicar com detalhe cada um desses processos. Mas se você se focar em fazer esse tipo de coisa aí, você também vai encontrar o caminho. Mas agora tu me deixou curiosa.
Agora, a gente Por vai quê? ter que finalizar, Rogério, porque nosso tempo tá acabando. Mas para finalizar, eu quero que tu conta pra gente, então, quais são os métodos mais comuns de precificação. Me dá alguns aí, exemplifica para o pessoal que está nos assistindo, até pro empresário que está nos assistindo conseguir identificar qual que é pode ser o mais efetivo para ele. Tu consegue me exemplificar alguns? Tá bom, vamos lá. Vocês querem que eu dê nome técnico? É pra falar os nomes técnicos aqui aí, produção? É isso aí? Então, boa. Então, eu vou falar rapidinho, porque tem uns nomes aqui. A gente fez as anotações aqui, ó. Uhum. Mas aqui tem o markup, por exemplo. Uhum. O que é o markup? Eu não sei a tradução, Ali. Depois você põe aí, tá? Mas o markup... É que a gente só fala markup. Sim. O preço que você põe acima do custo do produto para gerar o lucro em cima daquilo. Então, qual que é o markup? É 2.1. Você faz todos os cálculos, aí você chega, bom, 2.1. Uhum. Então, toda vez que você for repor esse produto e tal, independente de como ele veio, então você compra café, o café você comprou essa semana custando 2, a semana que vem você compra custando 2,50. Uhum. Como você já tem todos os cálculos, a única variação é o preço, se você calcular como markup e o markup é 2.1, mudou o preço no fornecedor, você multiplica por 2.1 e sai o valor. E tá feito e aí preço. você faz por markup Uhum. e manda ver, né? Uhum. Baseado em valor, né? É o que a gente mais falou aqui, né, Roberto? É o quanto o cliente percebe de valor no teu produto, você faz a conta, observa o mercado, comportamento, concorrência e põe valor, né? Precificação baseado na concorrência. Eu não sou muito fã desse daqui, mas o pessoal faz, né? Uhum. Faz uma conta, entende quanto que tá o seu, quanto a concorrência tá comprando, tá trabalhando, e você trabalha naquele meio termo, entre o teu custo. Eu tô falando sobre pessoas que são responsáveis, tá? Sim. E a gente tem que ser responsável aqui. Tem gente que não faz conta nenhuma, só cobra igual o concorrente e toca o barco. Esse é perigoso porque talvez Muito. a tua concorrência não tenha o teu custo de operação. Exatamente. E se a concorrência também não fez o custo e só tá fazendo o negócio, às vezes a estratégia dela é não ter lucro. Tá copiando de alguém também. Então, e gente, a gente tem que pensar que tem empresas que têm uma estratégia de não ter lucro. Uhum. A estratégia de início dos primeiros 3 anos é uma estratégia de crescimento. Aí ele abre mão de lucro para crescer. Então tem vários pontos aí que a gente tem que entender. Então a estratégia de concorrência tem que tomar cuidado. Essa aqui fica com um grande asterisco do lado para cuidado. Cuidado com essa. Tem uma outra que a gente fala aqui, ó, a dinâmica, né? A dinâmica é de acordo com... É a lei do mercado, né? Oferta e demanda, é isso? Bom, demanda e oferta, né? Quanto mais precisa e menos tem, maior o preço. A gente observou muito isso na pandemia, né? Como o valor dos carros subiu. Não tinha carro para entregar, as pessoas querem carro, o pouco que tem, o que faz? Aumenta o preço dinamicamente. E depois... vai pagar o preço que eu tô oferecendo. Quando a demanda se ajusta, o valor cai. Né? Não vai ter lacuna, nunca vai ter lacuna. Sempre alguém vai preencher uma lacuna, uma empresa, uma pessoa. Não vai ficar lacuna nos mercados, né? Então, se tá percebendo que tem muita demanda, alguém vai investir em atender a demanda. Então, essa lei do mercado, ela vai sempre se ajustar. Por isso é dinâmico. Então, você tem que ficar de olho, né? Não sou apaixonado por isso, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho. Tá bom. Tem uma outra aqui que a gente colocou aqui, que é a psicológica, né? Essa é aquela que eu chamei lá de olhar o que o cliente está disposto, do café. Quanto o cliente está disposto a pagar pelo serviço que ele tem, pela comodidade que ele tem, é psicológico, né? Pô, vou descer aqui no mercado, eu não vou andar mais 200 metros para comprar um negócio. Aqui tem o que eu gosto, do jeito que eu gosto. Seu Zé me atende tão bem. É tudo psicológico, é comportamental. Então, se você tá competindo nesse mercado, isso pode funcionar. É lógico, a gente tem que olhar. Eu nunca deixo de falar que a gente tem que ter responsabilidade, fazer conta, entender a elasticidade e tal. Porque às vezes, se você erra na elasticidade, voltar para trás no valor é um pouco complicado. Exatamente. Né? Às vezes você exagera demais no preço, voltar para trás. Às vezes o cara chega e fala, não, olha... fez uma oferta, aconteceu comigo ontem, veio umas roupas pra consertar no lugar, porque eu achava que ia ficar bom do jeito que eu queria e tal. A mulher mandou pra mim um valor, aí eu falei, pô, não era a minha expectativa. Ela exagerou no valor, eu sei que ela exagerou. Aí depois eu falei, pode separar aí que eu vou buscar pra... Ela falou, não, então se você fizer no valor que você queria, eu tava me testando. Eu deixei pela preguiça de buscar, mas eu fiquei pé da vida, eu queria ir lá e tirar minhas roupas porque ela quis se aproveitar de uma situação. Sim. Enfim.
acontece. Então a gente tem que tomar cuidado com esse daqui. Todos a gente tem que ser responsável do que a gente tá fazendo. Tudo que a gente faz, gente, com estratégia, leva a gente mais perto da gente acertar. Estratégia não é sempre sobre acertar em cima, é diminuir a chance de errar, né? E aqui no psicológico também tem aquelas questões, né? Que tu quer cobrar 20, mas tu pode cobrar 19,99, 19,90. Tem, e é psicológico também. Exatamente. Não deixa de ser. Porque né, aí você olha pro 19 e não olha no 20, né? 9,90 não é 2 dígitos, não é 10. É sim. Mas a gente cai nessa, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. E é da cabeça, né? Exatamente. É da cabeça. Então tem isso também. Outro ponto aqui, que a produção deixou anotadinho aqui pra gente não esquecer, mas eu falei aqui também, é o break-even. Break-even é ponto de equilíbrio. É quando aquele valor que você cobra pelo que você vende, pelo teu processo produtivo, você nem ganha nem perde. Mas por que uma pessoa trabalharia em break-even? Por exemplo, se estiver investindo no crescimento da empresa. Como o objetivo não é ter lucro agora, é crescer, ganhar mercado, aumentar a tua participação no mercado, a preocupação não é lucrar, a preocupação é crescer. Então, todo o dinheiro que entra é baseado em fazer investimentos para crescer. E toda a venda que faz é baseada em ganhar o maior número de clientes. Se manter e reinvestir. E reinvestir. E aí, ao longo dos anos, você vai mudando do break-even para as outras tendências, para os outros modelos. Você vai aumentando o preço aos poucos, vai testando a elasticidade e vai fazendo o teu processo até ele chegar no número que é o ideal. Uau, Rogério! Eu estou impactada. Eu aprendi muito nessa nossa conversa. Espero que os empresários que estão nos assistindo também tenham aprendido, também estejam tão empolgados quanto eu fiquei agora, porque realmente entregou tudo. Tem muita Rogério. Possibilidade, né? É legal isso daqui. Isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito no dia a dia. Eu faço... Tem o Mike aqui, ó. Um dia eu vou trazer o Mike aqui pra vocês conhecerem, né? Tem que trazer o Mike pra gravar um podcast. O Mike é financeirão total. Focado no número. O olho dele chega a regala assim. E eu adoro fazer conta com ele. A gente entra nos embates muito legais. E, pô, é uma praia que eu adoro, assim, navegar e observar, entender comportamento de consumo, como é que tá. Eu já vou te agradecer de antemão pelos empresários que estão assistindo, porque eu tenho certeza que quem ouvir esse podcast vai sair e vai querer fazer cálculo, que nem tu gosta de fazer cálculo. Eu adoro. E percebe que é importante. Uma planilha de Excel não faz mal pra ninguém. Não faz mal pra ninguém. É necessário, né? É necessário. Gente, a gente tá chegando a mais um fim de Conversa de CEO. Rogério, eu te agradeço muito pelo teu tempo e pela aula que tu deu hoje pra gente. Nossa, estou assim, ó, muito feliz. E se esse conteúdo te ajudou, empresário que tá nos assistindo, compartilha com os amigos, compartilha com outros empresários, que está vendo a gente no YouTube, né? Isso aí, liga o sininho, né? Dá uma moral pra gente. Exatamente. Toda semana a gente tá aqui com conteúdo relevante pra você, pra ajudar a mudar o jogo da sua empresa, ajudar os seus processos, né? E deixa um comentário também, Roberto, pra gente saber se a gente tá indo bem, né? Não, a gente quer entregar o melhor aqui, Exatamente. né? Você deixar um comentário, a gente pode fazer um tema que você tá pedindo aqui e tal. Lembrando que a gente sempre fala em termos práticos, né? Então, se você tá com alguma coisa aqui no dia a dia, você não tá sabendo como fazer, estamos aqui à disposição. Comenta, também. deixa aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente tá sempre de olho nos comentários. E, gente, é isso. Muito obrigada mais uma vez, Rogério. Valeu. Muito obrigada pra você que tá nos assistindo. Até semana que vem. Valeu! É isso aí, valeu.